Eu quero perguntar para a nossa Paulinha, o que teve de mais polêmico na prova ontem? Vamos lá. Vamos trazer aqui. Inclusive, vamos trazer uma pergunta para a Adriles, que já está com a caneta preta do Enem. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Por que você não cantou? Olha aí, até veio a música. Só o som, Galcão, por favor, na manhã desta segunda-feira, ao vivo aqui. O que tem a ver vamos essa lá, música calma. com a Então prova? vamos trazer todos os pontos e vamos É por isso que tem a cara do governo, a prova? Foi por isso. Foi por isso. Ai. Eu Devia ter acho... tido interferência, não teve, né? Peraí, Drilinho, Teremos conta discussão. pra gente, Então vamos lá. Paulinha, por Primeiro favor. tinha a questão da redação. Por exemplo, vários professores que falaram antes da prova já disseram: acho que ecologia, por exemplo, é um tema que não deve cair nesse Enem que tem a cara do governo Bolsonaro e tal. Mas, no fim, até que os professores gostaram bastante do tema, que foi invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Consideraram ali que era um tema de direitos humanos, que foi uma boa escolha para o tema da redação do Enem. Os alunos que ficaram um pouco ali achando dificultoso de tratar desse assunto, mas deve ter tido gente, espero que você aí que está assistindo o Morning Show, que tenha ido bem aí na prova. Aí a gente teve, como o Paulo trouxe, questões sobre minorias, como a população indígena, população carcerária, desigualdade de gênero e finalmente chegamos na questão que tem trilha sonora, né? Que é a faixa Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Eu vou fazer essa questão para a Adriles. A gente teve acesso a essa prova do Enem e farei a pergunta à Adriles Jorge. Atenção. Então temos ali, olha, é a questão de número 60. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Vida de gado. Povo marcado. E povo feliz. Agora, Adriles, concentrem. Qual comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979? A. Militância política. B. Passividade social. C. Altruísmo religioso. D. Autocontrole moral. Ou E. Inconformismo eleitoral. Adriles? Passividade social, especialmente passividade petista, Passou! que eventualmente sublima os crimes eleitorais, os crimes econômicos e políticos e financeiros de Lula. Então foi uma passividade social. Foi uma questão bolsonarista, então. O legal é que era só ele falar O gado B. é petista. B. A resposta Não tava B. justifique. Há controvérsias. Não tinha justifique? Não. Explica Você tinha Paulinha, justificação. peraí, Drilinho, explica pra gente, por favor, por que ele acertou? Deu tudo certo, né? O gado, como falam na internet, o que é o gado, gente? É o que segue ali passivo, não é É o verdade? povo passivo sem consciência crítica, né? Muito bem, Adriles. Tá certo aí se você fez Passei no Enem. Passou no Aê, Enem, Adriles. Passei no Enem da Muito esquerda. bom. Legal. Pode ir pro Jornal da Manhã agora. Não adianta. E ainda deu justificativa contra o PT. É assim que você tem que fazer, aluno. Entendi. Ó. É assim. Imagina bem, como Paulinha, escreve a maravilhoso. justificativa. Gostaram dessa O cara questão? anula aqui. Muito bom. Mas você gostou Legal. dessa questão, Boa. Não, Adriles? é lógico que foi Peraí, uma... Drilinho, Não, peraí. Foi boa. É lógico. É lógico que teve uma cutucada na população que Deixa vota o no Paulo Bolsonaro. falar. Mas é Calma. lógico. Eu quero começar agora pela Zoe, justamente para a gente tentar entender por que o governo Bolsonaro não consegue se livrar dessas questões ideológicas Mas é ideológico isso? dentro do Lógico que Enem. Isso é ideológico? Isso é crítica subliminar. Leitura de Está todo texto. tomado. Infelizmente, ainda tem muito funcionário lá dentro. E se o governo começar a demitir todos que merecem ser demitidos, aí vai pegar a fama de autoritarismo, né? Que vivemos um país autoritário, que o governo não aceita opinião contra. Agora, eu vou fazer um elogio. Eu acho que a questão do Enem, da redação, foi muito boa. E o melhor foi no Twitter, os comentários dos alunos, que estão acostumados a falar de gays, transexuais, todo aquele mimimi. E essa questão aqui, muitos falaram que não entenderam o quê? Sendo que um assunto super sério, pelo menos 3 milhões de pessoas aqui no Brasil não têm certidão de nascimento. E aí, automaticamente, acaba não tendo RG, acaba não tendo CPF e acaba por não votar. Então, não exerce a sua cidadania. É um assunto tão importante, vi que muitos alunos como que não entenderam. Outra questão foi a que teve muito sobre marxismo, Engel, escola de Frankfurt. Isso eu acho importante ter, porque para combater, a gente precisa estudar esses assuntos. Contraponto.
Agora, o contraponto. Não tem quase... Acredito que não tem autor de direita nesse Enem. Não li todo ele. Então tem que ter esse contraponto. Mas o bom é que ficou claro que o Bolsonaro é democrático e acabou que não interferiu na prova, como muitos falaram que interferiu. Ele falou que interferiu. Interferiu aonde? Mas não tem nenhum autor liberal e conservador. Ele falou que É só Marx, Engels, Marcuse, é só autor de esquerda. Teve uma baixa adesão, muitos faltaram na prova. E a saída daqueles 40 funcionários que não admitiram as possíveis interferências? Não, era falha de segurança. Não era por falha de segurança que eles Que saíram. falha de segurança o quê? Que falha de segurança? corte de gratificação trabalhista. Por que você acha que teve essa cutucada no governo agora, de gado? Dinheiro. Porque dinheiro. Mas os que saíram não eram formuladores. Acabou a mamata. Os que saíram não eram formuladores de questão. O ministro deixou muito claro que não teve interferência, ninguém. A prova já estava pronta há muito tempo. Espera um minuto. A prova estava pronta há muito tempo. Infelizmente, a mídia, né, colaborou com esse papo aí, com essa narrativa de que o governo interferiria, e muitos alunos deixaram de fazer a prova, principalmente por essa questão. E quem falou foi o governo que falou que interferiu. Interferiu, mas ele só tem autor canhoto lá. Então discute com o Bolsonaro. O governo falou que interferiu. O ministro falou que ficaria com a cara do governo. A cara do quê? Não, mas a cara do quê? De sensatez, dessas coisas. Não de querer colocar a ideologia do governo, mas tirar a ideologia da esquerda. Foi isso que o ministro quis dizer, Joel. Tinha uma questão ali que tinham levantado antes da prova, não sei se aconteceu ou não, que que foram vetadas questões sobre a ditadura, né? Não sei se teve ou não questões sobre a ditadura. Agora, de fato, teve autores de esquerda, que eu acho positivo. Ele não está doutrinando para os autores de esquerda. Ele bota um trecho do texto. Coisas erradas aí. Bota um trecho do texto e pergunta para o aluno: você entendeu o que está escrito aqui? Então mostre que você entendeu nessas respostas. Agora, não foram só autores de esquerda. Estou seguindo aqui o que o professor Francisco Razzo levantou aqui. Teve... O cara é um filósofo conservador, inclusive brasileiro. Bom, você não gosta, mas é um filósofo conservador. Teve Nietzsche, um autor usado muito pela Nietzsche é de direita? Pelo amor de Deus. Teve Platão, Marco. Teve Descartes. Teve Francisco de Assis. Brincadeira, Debate entre filósofos. Calma. Platão e Nietzsche é conservador. O Platão era de direita? Não é direita e esquerda, são clássicos do pensamento. Isso, gente. Platão é igual Pinochet. Essa formação do pensamento. Quem que era pra ter, Adri? Ele queria que tivesse brilhante. Deixa eu te falar uma Dois de direita, 10 de esquerda. Eu tô com os nomes aqui dos autores de esquerda. Peraí, meu comentário. Não. Peraí. Conclui, por favor, o seu raciocínio. Conclui. Economista de esquerda. Tinha, inclusive, Tomás A. Kempis, místico católico do século XV. Vocês sabiam que existia uma figura central da mística católica? Agora o estudante do Enem sabe que existe isso, o autor da imitação de Cristo. Então, gente, é claro, é verdade. Poderia ter mais autores contemporâneos, conservadores e de direita. Agora, dizer que a prova do Enem pega como referências apenas um monte de esquerdista é falso. É verdade. Eu citei aqui uma série de autores. Só tem progressismo. Mas só esse tem é de direita nessa prova, só tem racismo, finalizando. Zé Ramalho, Zoe, não é um esquerdismo, é um clássico da MPB. É óbvio que vai constar ali. Você quer que tenha o jingle do MC? Obrigado. Quer que o jingle que o MC Reaça fez pro Bolsonaro na prova? Não vai ter, né, gente? Vai ter os clássicos da MPB. Ainda bem, Vai ter os clássicos da MPB. Ela queria. Agora, não vai ter. Não, eu quero que os alunos. Olha lá, linguagem Eu neutra. quero que os alunos aprendam alguma coisa, tenham sentido crítico. Não vai ter MC Reaça. Entendeu? Não vai ter. Com Marx, Engels, não vão ter, Engels, infelizmente. Engels é Chega vocês dois. Com Eu quero ouvir a de Adri esquerda, Jorge. Podia ter mais fontes, Joel, podia ter mais pluralidade de fonte A voz direita da atual, sensatez. mas é Pra mentira dizer ajudar que é um monte de as esquerdistas. pessoas a criticarem. Tem um monte Chega, de referências Joel e ali que Chega. não são de esquerdistas. Adrilles Jorge. O eu Joel quero é saber muito- justamente que autor que deveria estar na O prova. Joel é muito esperto e capcioso, aí fica falando que Platão, Nietzsche, talvez fossem autores conservadores. Autor conservador de economia, ele sabe, ele já leu. É Milton Friedman, é Friedrich Hayek, é Ludwig von Mises, autores que ninguém sequer é colocado nas escolas para preparação Pois é, do não Enem. colocaram uma questão É só da Mises. Piketty, é só Marcuse, é só a Escola de Frankfurt, é só Marx, é só Engels. Ou seja,
O Enem, vamos ser claros, ele esquerdou de novo. E esquerdou de uma maneira subreptícia. Ele coloca questões fechadas para você não exatamente argumentar ou contra-argumentar em relação à questão proposta. Se você coloca assim, fala da desigualdade de gênero, você poderia dizer assim, olha, as mulheres escolhem as profissões que são mais adequadas ao princípio de afeição delas. Fala sobre questão de racismo. O aluno poderia falar assim, numa questão aberta, olha, o país é o país mais Não miscigenado. tem questão aberta. É o país mais miscigenado do mundo e, eventualmente, menos racista do mundo. Fala da questão indígena, que poderia se colocar que os índios poderiam ser acolhidos pela civilização ocidental. Ou seja, são todas questões fechadas que fecham o princípio de percepção da cabeça do aluno e a gente percebe exatamente. Não houve nenhum tipo de interferência. Por quê? Porque tem 200 mil funcionários do Ministério da Educação que foram absolutamente inseridos lá durante quase 15 anos de governo petista. São professores que fazem as perguntas, eventualmente, deixa eu completar. Essa inserção na cultura e na educação brasileira de uma hegemonia, de um ponto de vista progressista, de esquerda, marxista, altera, sim, ideologicamente, toda a prova do Enem. E, eventualmente, essa prova é a prova disso. O que o governo Bolsonaro deveria fazer, e está tentando fazer, mas não conseguiu, nem de longe ainda, é desideologizar a prova para que o aluno tenha uma percepção holística da realidade brasileira. Porque o conservadorismo, na verdade, é uma anti-ideologia. É você aprender com o passado, com as instituições. Isso é Marx que acha que tudo é ideologia. É aprender com os princípios e com a história e com as conquistas da história brasileira, o que você pode fazer para que essas coisas durem ou, eventualmente, sejam modificadas progressivamente, mas com lentidão e com percepção racional. A prova do Enem continua esquerdando. E quando você coloca vida de gado, é lógico que é uma cutucada de algum professor canhoteirozinho. Quer fazer uma cutucada no Bolsonaro. É prova. Sabe o quê? Sabe o quê, telespectador da TV Jovem Pan? É prova de que o Bolsonaro não interfere. Ele é um democrata que não interfere. Ele não mesmo consegue que interferir, sabendo da influência dos esquerdistas dentro da educação brasileira. Deveria interferir mais. Deveria interferir, sim. Joel Pinheiro da Fonseca. Se o presidente, como chegou a ser aventado, que talvez tivesse feito, abrisse as questões sigilosas e tentasse interferir, ele cometeria crime de responsabilidade. Peraí. Ele cometeria... Peraí, turma, eu vou desligar aqui o microfone de vocês. Vamos lá organizar o negócio? Agora é a vez do Joel. Se o presidente quisesse interferir diretamente, qualquer presidente, não só o Bolsonaro, seria crime de responsabilidade, ele estaria aberto para o impeachment. O presidente não pode fazer isso. O que ele pode fazer, que é o que o Milton Ribeiro fez, é aumentar o escopo de professores que formula questões. Ele colocou uns ali, só que o banco de questões do Enem é muito grande, ainda tem muita questão. Quem sabe a gente vai conseguir ver a influência disso. Eu volto, Adri, você falou, mas não conseguiu se contrapor o que eu disse. Assim, uma falta de referências de direita contemporâneas sérias. Total. Há uma falta de referências de direitas contemporâneas sérias, não as ultra enviesadas também, que essas não é pra estar. Agora, não é verdade que só tenha referência de esquerdistas contemporâneos. Verdade. Vários clássicos do pensamento, da espiritualidade, da historiografia, estavam tudo ali. Mas isso não é ideologia, Joel. Mas isso é o que Platão o estudante precisa. Não é ideológico. Nietzsche não é ideológico. O estudante precisa estar em contato com isso. Eu concordo com você. Então não pare de dizer que o Enem é só esquerdista. Não, mas peraí. A partir do momento que você tem autores ideológicos, Simone de Beauvoir, Piketty, Marcuse, Marx, Engels, que são todos coadunados a um princípio marxista, a um princípio de esquerda, e você não tem nenhum coadunado a um princípio ideológico de direita, é lógico que a prova é esquerdista. E sabe como é que vai mudar isso? Sabe como é que vai mudar isso? Platão não tem ideologia. Sabe como é que vai mudar isso? Mudando a formação aos poucos dos professores. Mas é isso que eu Isso é um trabalho de longo prazo. Era esse meu argumento. Esse é um trabalho de longo prazo. O meu argumento é para que você tenha a necessidade. São professores que fazem. Mas é isso, é por isso, Joelzinho, que tem a necessidade de um governo conservador, desideologizado, que faça, de alguma forma, algum tipo de influência dentro dos meios educativos e culturais, para que haja mais professores à direita, mais professores conservadores, mais professores liberais. O problema é que o meio universitário, educacional e cultural brasileiro é todo controlado por uma hegemonia, uma pergunta para Zoe e para Adriles. E esse princípio, deixa eu só completar. E esse princípio hegemônico é exatamente, tá traduzido na prova do Enem, tá claro. Mas pelo menos a redação Joel faz a pergunta para Zoe, vamos lá. Vocês dizem que há falta de formação de professores com mais pluralidade de referências. Sim. Eu estou 100% de acordo, é o que eu acabei de falar também. Agora me digam, esse governo que está aí, ele atende por essa falta de ideologia, ele é não ideológico, ele se preocupa com a formação de professores no nosso país? Não
teve Respondi, tempo. peraí. O isolacionismo não deu Foi tempo. pra Zoe ou Zoe, Adriles? Zoe. É pra Zoe a Zoe, pergunta, Zoe. por favor. É claro que se preocupa com os professores, porque investindo nos professores vai investir na educação e automaticamente melhorar a situação do país. Uma coisa que o PT não fez, porque senão a educação não estaria do jeito que está. É toda a culpa do PT, que ficou mais de 14 anos no poder e acabou com a educação no Brasil. Pelo menos eu vejo uma luz no fim do túnel com a questão da redação do Enem desse ano, que os aluninhos estão acostumados a ir na lacração, né? Ai, das minorias, vamos fazer uma redação de trans, de gay. Mas tinha trans nessa questão, Só né? que agora, essa questão, Dá pra colocar o trans nesse tema. a maioria dos comentários que eu vi no Twitter de jovens não estavam xingando o Milton, né, o da educação, porque acharam muito difícil, muito complexo esse Mas, assunto. Zoe, dá pra encaixar Mas a questão isso, trans pra nesse você tema. que na Só um minuto. faculdade, Olha, você gente, tem que aprender daqui a todos esses pouquinho, assuntos. daqui eu discutindo um pouquinho a prova do Enem de ontem, Joel Pinheiro fez uma pergunta para os dois, a Zoe respondeu, eu gostaria que você fizesse agora para o Adriles. O Adriles levanta um ponto que eu levantei também, que é o seguinte: o Enem tem referências contemporâneas de esquerda, ele não é só isso, ele tem clássicos do pensamento fundamentais também da história, agora faltam referências de direita. Essa falta, no fundo, é por ela for uma formação de décadas já dos professores aqui no Brasil. A gente sabe que o meio da licenciatura, da pedagogia, todos vão bastante das humanidades, tem uma tendência bem mais forte à esquerda, é preciso formar melhor e com mais pluralidade os professores no Brasil. E o Adriles diz que isso é uma prioridade também. Agora, minha questão é, este governo tem a formação de professores como prioridade? A construção cultural de Você um sabe a princípio... resposta. Eu tô te dando agora. A construção cultural de um princípio de educação é feita, Joel, você sabe muito bem disso, a longo prazo. Não é de um ano pro outro que você vai mudar todo Mas o o princípio. primeiro passo foi Joel, dado, deixa né? eu terminar. Não é de um ano pro outro que você vai mudar todo o princípio de educação de um país. A cultura, ela vai sendo absorvida pela população aos poucos. Sabe o que é um princípio grande do governo Bolsonaro pela essa mudança de paradigma, de dar mais pluralidade? O professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, ele exatamente era essa simbiose de colocar, arregimentar professores, intelectuais, boa. formadores de opinião, Bom termo. colocar autores novos no mercado que ninguém nunca ouviu falar aqui no Brasil, como o Eric Voegelin, como o Louis Lavelle, como o Milton Friedman, como o Hayek, como vários outros autores, pensadores, economistas à direita, que não são Platão, Nietzsche. Esses são exatamente grandes autores da filosofia, não tem uma ideologia precisa, né? Que eventualmente vão sendo inseridos dentro do meio cultural, dentro das hostes universitárias, mas é um trabalho de formiguinha a longuíssimo prazo. Você tem uma destruição da cultura, no princípio de uma autoridade única, de um único princípio de ver o mundo, que está incrustada não só no Brasil, como no mundo, nas redes sociais, nas instituições culturais, na universidade, ou seja, essa hegemonia que eu sempre chamo de globalista, né, que é um princípio de esquerda identitária, de progressismo, daí já- de daí esquerda já entra na marxista. militância. Então, Esse é o problema, Adriles. isso eventualmente, a longo prazo, não só no Brasil, como no mundo, é feito e está sendo feito com o advento de dar mais voz à população, que é, em grande medida, no mundo inteiro, conservadora. Não é só uma questão de um governo. O governo não comanda Muito a bem, cultura de Danilo. um país. Você tocou na ferida deles. Vou só sintetizar com uma frase. O governo Bolsonaro, sob a influência inclusive de Olavo de Carvalho na sua formação pública, ele confunde. Ele confunde formação, ele confunde estudo, ele confunde criar quadros com mais pluralidade, mais objetividade com militância da direita ideológica. Militância, é a mesma Essa é a coisa. confusão. O governo tem Formação militância é influência de direita. intelectual. O governo O Olavo tem é militante? O governo tem militância e propaganda de direita. O Olavo teria capacidade de ser mais, mas Qual infelizmente é a ele diferença forma da militantes. propaganda de esquerda da Ele forma propaganda de militante. direita? Não, Militância não não, tem. Propaganda de intelectuais. esquerda é a mesma coisa que Tem de direita. grandes Porque não é autores de militante pra direita. você. Deveria ir pra além você, disso. tudo Por na exemplo, vai construir o que você sério, fala, Edgar militante. Schagin, Estudo o sério de Morgenstern. autores. Tem estudo grandes sério de autores intelectuais Por exemplo, a hoje formados leitura, pelo Olavo. a Chega, leitura, nós a vamos leitura de voltar agora clássicos pro rádio. mais de Por direita favor, do século chega. XX, por Mas exemplo. o Olavo Obrigado, colocou isso de agradeço maneira a muito participação clara. Poderia de fazer vocês. mais. Conhecemos